Hoje vamos conversar com o cineasta Clóvis Mendes, falando sobre um curta-metragem que foi lançado em Paris e que foi exibido aqui em Vitória pela Aliança Francesa. Clóvis, esse curta-metragem conta uma história de um personagem, do importante papel que ele teve na Segunda Guerra Mundial, principalmente na libertação de judeus, né, com o regime nazista que existia na Europa naquela época. É um personagem realmente assim, de uma sensibilidade muito grande, um personagem assim, hoje mundialmente reconhecido, né? Aristides Souza Mendes, é um diplomata português, ele foi embaixador e cônsul em vários países, inclusive no Brasil. E em 1940 ele era cônsul na cidade de Bordeaux, na França, né? E com a ocupação nazista, que começou pela Polônia, a Bélgica, Luxemburgo, a França, uma migração muito grande de judeus, de comunistas, pessoas que eram contra o regime nazista, né? Fugindo dessas ocupações na direção sul da França, que era o caminho natural de sair e fugir da guerra. E Bordeaux, localizado no sul da França, né, perto já da fronteira com a Espanha, onde o Aristides Souza Mendes era o cônsul, foi assim ocupada massivamente. Segundo os dados, a população que girava em torno de quase 300 mil habitantes, e de repente, assim, uma semana passou para 700 mil, 1 milhão de pessoas, todo mundo chegando para Bordeaux, em direção à fronteira espanhola, e depois tentar chegar até Portugal, que era uma saída, né? Uma saída natural e em direção à América do Sul, a América do Norte e a própria África também, porque alguns países como Bélgica, Holanda, tinham colônias na África também. Então essas pessoas fugiam, e a grande parte dessas pessoas eram de origem judaica, né? Eram judeus, né? Então, e segundo o relato, ele salvou de 30 a 38 mil pessoas, não só judeus, mas a grande maioria eram judeus, né? Marginalizados pela política alemã, né? E ele fez isso contra a autoridade do regime português, né? Porque na Segunda Guerra Mundial, embora Portugal e Espanha fossem considerados países neutros, mas uma neutralidade que beneficiava o regime nazista, né? Com medo de evitar a invasão tanto de Portugal e Espanha, eles assinaram um acordo em que eles dificultariam a fuga, a permanência principalmente de judeus em territórios da Península Ibérica, né? Então, era uma neutralidade que, na verdade, não existia. Sim. Salazar, em função desse acordo com o regime nazista, Salazar emitiu uma portaria, a famosa Portaria 14, em que qualquer visto que fosse dado teria que ter avaliação do governo central em Portugal. Então, você imagine, chegando milhões de pessoas e querendo visto que seria um salvo-conduto, passar pela Espanha e chegar até Portugal e depois embarcar para esses destinos, né? Que naquela época se dependesse dessa burocracia e tudo. E na verdade esse visto ele não era autorizado. Pelas experiências iniciais que Souza Mendes teve, os vistos que ele solicitava voltavam com negativo, né? O governo não dava, porque eram pessoas que estavam fugindo do regime
nazista, então o Portugal não podia ficar mal com Hitler, né? Então, na verdade, os vistos não eram dados. Isso foi antes da Segunda Guerra, né? Não, isso foi já em 1940. Já tinha a guerra, já tinha começado, e isso justamente é o verão de 1940 que culmina com a invasão da França, né? Inclusive uma parte do comando, vamos dizer, político e militar da França, quando ela começa a ser ocupada, ele migra toda para Bordeaux também, né? E aonde se pensa na estratégia de resistência e tudo, mas acabou que a França não teve como fazer frente ao regime nazista e realmente foi ocupada. Foi ocupada, né? Inclusive Paris, né? Paris, isso é a França toda, né? Então, em 1940, no verão de 1940, houve esse boom. E Sousa Mendes criou uma crise existencial muito forte nele. Se ele desobedecia Salazar, né? Ou se ele dava os vistos para aquelas pessoas que cada dia aumentando mais. E pessoas importantes também, como Salvador Dalí, a esposa Gaia, escritores famosos. Foram salvos por ele. Tiveram o visto dado por Sousa Mendes. Escritores, cientistas renomados, principalmente da Polônia, das universidades, tiveram visto dado por Sousa Mendes. Estava entre esses 38 mil. Está dentro desse 38 mil. Famílias importantes, como a família real da Bélgica, né? Então tiveram esse visto. Mas Sousa Mendes, ele viu aquela situação, ele se trancou 3 dias no quarto para tentar buscar na alma dele qual seria a posição, porque ele sabia, se ele desse os vistos, ele ia ser punido pelo regime Salazar, né? E não deu outra. Ele, depois desses 3 dias confinado no quarto, ele sai do quarto e resolve e toma uma decisão: eu vou dar visto para quem me pedir. E começa a dar visto, e aquilo se espalhou. Então o consulado português em Bordeaux era filas intermináveis, tiveram que colocar polícia para organizar, porque as pessoas se amontoavam, e eu ficava no 2º piso e tinha até risco da escada desabar. E então o que ele faz? Ele vai para a rua, ele monta uma mesa na rua e começa a dar visto na rua. Ele coloca os 2 filhos, mais os funcionários do consulado para ajudar. Uns preenchiam, carimbavam, ele só assinava, porque era um volume muito grande. Então, e os vistos também, eles passaram a ser vistos familiares. Então esse número, ele não é muito apurado por isso, porque às vezes chegava uma família com 5, 6 pessoas, o visto era para a família, não era para um indivíduo, né? E ele, com 3 dias depois, ele de fazer toda essa mobilização, ele acaba sendo impedido já pelas autoridades portuguesas de continuar dando visto em Bordeaux. Já praticamente ele é obrigado, é chamado a retornar a Portugal, e o que ele faz? Nesse resto de tempo que ele ainda podia exercer a autoridade dele como cônsul, ele também vai para a fronteira e ajuda pessoalmente na fronteira a atravessar muitas pessoas, pessoalmente, tanto em Irún quanto em Baiona, que são as 2 fronteiras da Espanha com a França, né, em que estava perto de Bordeaux. Certo. Podemos mostrar esse vídeo agora no próximo bloco? Sim, podemos. O vídeo é uma síntese, né? É um curta, é como se fosse uma carta de apresentação de um projeto maior que eu estou pesquisando a respeito de Sousa Mendes. Ok. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já assistindo o vídeo. Fique conosco.